Vamos ao Brado Entrevista. Brado Entrevista. Brado Entrevista. Vamos conversar com o vereador reeleito de Salvador, que está aqui na bancada do Brado Jornal, Ricardo Almeida. Vereador, bom dia, tudo bem? Bom dia, Timóteo. O microfone dele está desligado. Desligado. Liga aí. Fale mais próximo, vereador. Pronto, som. Veja, dá um ganho nesse microfone, está muito baixo, alguma coisa errada aí aconteceu nesse microfone aí. Bom dia. Tudo certo contigo, vereador? Tudo em paz, Timóteo. Obrigado pelo convite. Aqui um prazer estar aqui com você, com Vanessa e com todos os ouvintes, aqueles que também nos assistem aí na Rádio Brado. Vereador Ricardo foi eleito com quantos votos? 15.465. Caramba, 15.465 votos. É um negócio, meu querido ouvinte, que não é brincadeira. 15 mil votos. O vereador, tá feliz com isso? Muito feliz. Acredito um reconhecimento ao trabalho que vemos fazendo, Timóteo, ao longo desses 8 anos. Eu estou no segundo mandato, se Deus quiser, dia 1º assumindo aí o terceiro, né, nessa incumbência que o povo nos deu. Aumentar voto é bom, mas aumenta também significativamente a nossa responsabilidade. Mas eu queria, antes, Timóteo, de falar até de política, agradecer a Brado por ser uma voz. Obrigado. Não somente para informação, porque a Rádio Brado ela presta um serviço que vai além de informar, além de noticiar, de entreter. A Rádio Brado ensina, né, instrui mais do que a informação em si, mas orienta, né, o nosso cidadão que é de direita. Eu que tenho uma ligação muito forte à direita, não por um nome da direita, não tenho nenhum ícone na direita que me levou para a direita, não tenho, apesar de reconhecer algumas figuras importantes, né, desse campo político em que estamos, mas a minha ida para a direita não se dá por uma questão político-partidária. Minha questão da direita se dá há 32 anos, quando eu me converti, porque acredito que a direita ela preserva os valores cristãos, e aí independente de religião, porque nós temos pessoas que professam outras fés, né, outra fé, e que são de direita, mas os valores cristãos que eu falo de amor, de respeito à propriedade privada, respeito à vida, de não a legalização de drogas, de não as políticas progressistas que tentam impor, principalmente aos jovens, uma consciência política equivocada. Então, quando eu me converti, eu me tornei um homem de direita, mesmo sem estar na política e mesmo sem nem saber que estava no campo da direita, porque naquela época eu não militava politicamente. Mas entendendo que são esses valores que nos tornam de direita ou de esquerda. Não é estar vinculado a A, a B, a C, a partido A, B e C. Para mim, a direita não tem dono. Para mim, a direita tem princípios e valores que todos aqueles que possuem estão no campo da direita. Para mim, é dessa forma, e por isso eu admiro muito a Brado, porque pensa dessa forma e dá esse espaço para que todos se manifestem aqui, né, trazendo seus valores e seus princípios. Aplausos, por favor, Pedilara, para o vereador Ricardo Almeida. Vanessa, o nosso retorno aqui... A voz dele tá baixa, mas eu até aumentei bastante. Não, eu publiquei aqui peguei aqui a rádio no aplicativo, tá normal. Tá. O volume do microfone dele pro nosso retorno aqui tá zerado, alguma coisa aí dentro, mas aumentei no ar tá mesmo. ótimo. Graças a Deus. Vereador, indo pro terceiro mandato? Terceiro mandato. Agora sim, agora voltou o retorno pra gente. Terceiro mandato, 15 mil quantos votos? 465. Rapaz, não é pra qualquer um, é uma coisa de maluco, hein, Vanessa? Com 15 certeza, mil muito votos. voto. E essa eleição, vereador, isso que eu queria te perguntar, porque muita gente não tem noção. Eleição de Salvador é uma eleição muito difícil, muito disputada, principalmente agora essa de 2024, pela quantidade de candidatos e também pela questão eleitoral, a burocracia, as leis. Como é que foi essa campanha, o vereador Ricardo Almeida? A campanha ela tem se intensificado muito, Timóteo. O que nós percebemos são 2 aspectos. Um positivo, que nós temos um eleitor hoje muito mais criterioso, um eleitor mais exigente. E aí o papel da imprensa nisso é importante, a imprensa séria, porque a informação chega ao eleitor. O eleitor de hoje não é o eleitor de 15, 20 anos atrás, desinformado, que pega um postulante a qualquer cargo, Copa do Mundo, que aparece lá de 4 em 4 anos,
e com poder financeiro ou outros tipos de poder, chegam lá e se locupletam do sufrágio eleitoral. Hoje em dia o eleitor ele é mais criterioso, ainda existe isso, né, essa influência dos poderes, seja financeiro ou outros poderes, mas é muito menor do que já foi, porque o eleitor, com a informação, ele tem critério na sua escolha. Isso é o lado positivo. Mas tem também o lado negativo, que é a influência dentro das comunidades de um estado paralelo que se estabeleceu especificamente aqui na Bahia, para falar do nosso cenário, e que tem dificultado muito as nossas ações. Eu não encontro isso nas bases onde eu atuo, mas eu tenho o histórico de colegas que tiveram muita dificuldade para levar serviços e obras públicas em determinados lugares. Então, isso tem dificultado muito a ação parlamentar nossa, porque, quer queira, quer não, o vereador é aquela pessoa da primeira instância, né, onde o eleitor chega primeiro quando tem uma necessidade. Cai uma casa, alaga uma rua, estoura um cano, não tem asfalto, não tem iluminação. Eles não vão na Assembleia Legislativa nem no Congresso Nacional, eles vão à Câmara de Vereadores. Então a gente acaba tendo essa atuação muito próxima das comunidades e esses fatores têm dificultado muito a atuação nossa parlamentar. Então foi uma eleição muito desafiadora, né? Nos deixa muito felizes ter saído com essa votação expressiva, fruto do reconhecimento do trabalho, como esse ouvinte acabou de trazer, e não pedia para ninguém ligar, não. Já falar seu amigo. Eu até esqueci o nome dele, peço perdão a ele, mas eu estava aqui me preparando para entrar no ar e acabei me passando, mas quero agradecer. Mas é isso, a gente procura estar muito próximo, né? O nosso mandato não é um mandato de 6 meses, é um mandato de 4 anos. Então, a partir de 1º de janeiro, vamos estar recomeçando, né, iniciando um novo mandato, e começamos a trabalhar em 1º de janeiro. Né? Paramos em 31 de dezembro de 2028, porque é dessa forma que a gente acredita que a política tem que ser feita. Política, para mim, é vocação, e vocação a gente não pode tratar de qualquer jeito. Né? Para mim, é como a Bíblia diz, há 2 cargos na Bíblia, 2 posições, vou chamar de posições melhor do que cargo, que necessitavam de uma unção, de uma interferência divina. O sacerdote e o rei. Eles eram escolhidos debaixo de uma direção de Deus. Verdade. Como cristão, eu não posso pensar diferente disso. Então, o sacerdócio, os pastores, os apóstolos, os líderes espirituais e os governantes, segundo a Bíblia, são escolhidos por Deus. Então, a gente não pode receber uma missão dessa e tratar de qualquer forma. Uma missão dessa, ela deve nos fazer refletir sobre a importância que é estar na vida pública e devolver isso ao cidadão, porque é o que eu disse da minha responsabilidade, através de serviços, através de trabalho, através da nossa dedicação diária. Vamos resolver tudo? Não. Tenho plena consciência também de que eu não consigo resolver tudo, mas eu preciso também ter o esforço de fazer o possível para que o meu mandato seja o mais produtivo e que esteja mais atendendo à necessidade desse eleitor que confiou em mim. São 10 horas e 11 minutos, estamos aqui nos estúdios com o vereador reeleito de Salvador, com mais de 15 mil votos, indo para o 3º mandato, o Ricardo Almeida. Vereador Ricardo, o PT, eu acho que enfrentou agora a pior eleição dos últimos anos. Inclusive, nós falamos semana passada, mandamos a nossa solidariedade à vereadora Marta Rodrigues, que perdeu o filho dela semana passada, mas a vereadora Marta, restou só ela do PT, o vereador, os seus outros colegas do PT não voltarão o próximo ano. O que você acha disso? Primeiro é um recado claro, né? Vou me solidarizar também a Marta. Eu fiz, assim que soube, encaminhei para ela uma mensagem desejando meus sentimentos e força à família. Não é fácil perder um filho. E Marta, uma vereadora aqui no campo diferente do nosso, mas que atua em prol dos seus eleitores. Estão aqui reconhecendo aqui a necessidade que ela tem hoje de força e que Deus lhe console. Porém, a esquerda recebeu um recado muito claro das urnas, não somente em Salvador, mas no Brasil inteiro. Sim. Né? O que vimos na eleição americana, ela já tinha sido vista aqui dia 6 de outubro. Um mês antes, nós já tínhamos experimentado isso. O povo está cansado dessa política identitária. O povo não quer saber disso mais. O povo cansou.
dessa falácia, porque o PT esteve no governo nacional durante 14 anos. E quantos assentamentos dos sem terra foram feitos? Já que essa é uma pauta embrionária, né? Uma pauta central, né, do PT. Quantos? Quantos sem teto tiveram suas casas construídas? Quantos? Nada. Nada. O que é isso? Isso aí é uma falácia de esquerda para ter uma retórica, para ter movimentos sociais ao seu lado na militância política, fomentando esses movimentos para se locupletar politicamente, o que não passa de retórica. Então, essa política identitária, de gênero, essas discussões sobre religião, essas discussões sobre isso, aquilo, isso acabou. O povo quer saber o seguinte: quais são os pilares da economia? Cadê a picanha? Cadê a condição para comprar? O povo não está conseguindo comprar feijão e arroz. O litro do combustível. Né? O combustível batendo 6,28. Na época de Bolsonaro tinha paralisação, tinha manifestação Verdade. no centro. Na porta da Câmara Municipal, o que é que a gente tem a ver com isso? Estava lá o povo reclamando. Mas por quê? Por causa desses movimentos que eles fomentam, né, através de uma retórica ultrapassada e que o povo cansou, já se deu conta. Aí volta a dizer o que eu falei no início. A informação hoje chega. O cidadão de hoje, poucos são influenciados por esse tipo de discurso. O povo cansou. Então, esse negócio de que eu tenho um herói e esse herói vai resolver tudo, peraí, o herói vai resolver como? Não se resolve com boa vontade apenas. Não se diminui os índices de economia, né, da macroeconomia, não se melhora os índices da macroeconomia com falácia. Sim. Dizendo que vai tomar cerveja com picanha, e o povo está aí, precisando de emprego. O povo está aí precisando, dependendo do Estado. Então, o que a gente precisa é ter políticas sérias, e o recado foi dado nas urnas. O que o povo quer é o que é que vai ser feito na economia, o que é que vai ser feito para que o país se desenvolva, porque as pessoas também cansaram, Timóteo. Ninguém quer estar recebendo R$400 do Bolsa Família, não. Acho importante a gente ter políticas sociais, porque somos um país ainda com muitas pessoas fora, né, enchendo ali a linha de pobreza, porém, a gente precisa dar a essas pessoas alternativa para melhorarem sua vida e não dependerem do Estado. O Estado máximo já demonstrou que é uma consciência falida, né? Onde tem isso, a gente vê que são ditaduras, são ditadores que querem ter o povo debaixo das suas asas para dominá-los. Mas o que nós pensamos é que o povo tem que ter condição para sobreviver e viver livremente, comprando, pagando suas contas, adquirindo seus bens, mas de forma livre, sem depender do Estado. Ainda que reconheçamos, e aí eu falo de mim, a necessidade de políticas sociais que minimizem essa distância social que há ainda no nosso país. Porém, Concordo. É preciso ter políticas sérias e não políticas que prendam, escravizem e fortaleçam uma militância para chegar no dia da eleição e votar, porque o FIES, porque meu filho se formou por causa de fulano, e foi isso que aconteceu aqui em 2022. Eu fui candidato a deputado, tive 31.400 votos naquela eleição, infelizmente não consegui ganhar como deputado, mas eu viajei muito, passei pela cidade do interior e o que o povo dizia: não vou votar em fulano, porque meu neto formou por causa de fulano. Não, eu vou votar em fulano porque o Bolsa Família chega por causa de fulano. Não são políticas de governo, não são políticas de pessoas. Né? Bolsonaro teve no governo, e eu lamento muito que não soube comunicar como deveria, porque todo o recurso da pandemia foi do governo federal. Sim. Integral. Todos os hospitais de campanha que foram montados, inclusive aqui em Salvador, no Etno Wild, foi com recurso do governo federal. Agora o Estado conseguiu comprar toda a ideia. Agora, eles vendem. Como é que pode? O governo federal faz e o Estado se engrandece com isso, sendo oposição ao governo federal. Os auxílios
né, de R$1.000 e poucos, as empresas, a redução da carga tributária, tudo isso foram... A compra das vacinas, ainda que houvesse, o presidente publicamente declarou isso, o pensamento dele em relação à vacina, mas ele comprou. Comprou e muitos interiores diziam que quem estava mandando aquela vacina era o governo estadual. Não saber capitalizar. Acho que uma grande falha foi não saber capitalizar o que fez, né? Também por um uso equivocado da retórica. E o povo cansou da retórica. Não dá para a gente encaminhar com a retórica, a gente encaminhar com dados concretos, com informações concretas. O povo quer saber o que é que vai ser feito para melhorar minha vida. Como é que meu filho vai conseguir o primeiro emprego? Como é que nós vamos conquistar a liberdade de não depender do Estado? É isso que o povo quer. E o PT, você acha que não conseguiu entregar esse tipo de realidade às pessoas e teve essa derrota em Salvador? Foi a pior derrota do PT aqui na cidade? Um vereador só na próxima legislatura? Acho que nunca teve isso. Nunca teve. E porque, claro, uma vereadora trabalhadora, os demais vereadores também que trabalhavam. Porém, o povo foi um recado claro. Para mim... Suíca foi embora. Foi Suíca, Thiago Ferreira estava no Thiago primeiro, Ferreira. né? Thiago Ferreira, todos eles não foram reeleitos. Eu digo isso, Timóteo, porque ainda que estejamos em campos diferentes, não deixo de reconhecer que são trabalhadores dentro da sua esfera política. Toda a razão, mas é claro. Dentro do seu ambiente político, sim, né? Mas o povo não reconheceu isso. O povo não quer mais conversa. E ali eu acho que não foi a Suíca o recado, não foi a Lessa, não foi a Thiago Ferreira, foi ao PT, né? Então, o recado está dado e a gente daqui para frente vai ter que repensar como é que nós vamos nos apresentar, porque a eleição chega daqui a 2 anos e a gente precisa colocar o nosso país no devido lugar, né? Não dá para a gente ficar mais sendo alimentado com conversa, com falácia, que não produz mudança nenhuma na vida do cidadão na ponta, e é isso que o cidadão quer. Ficou dado o recado e a gente espera que esse cidadão que agora deu o recado, lá na frente ele se lembre de que, de fato, o que ele precisa é de algo concreto e não de conversa fiada. Vanessa. Um prazer, em primeiro lugar, ter você aqui, Ricardo. Já entrevistei sua esposa, que tem um trabalho brilhante, né, no Cidade Mãe, ali, a Isabela Argolo. Eu queria perguntar para você sobre seus planos para 2026. Será que já dá para falar disso ou você ainda não sabe se vai sair? A gente já viu aí que você saiu candidato, né, na eleição anterior. E nessas eleições, devido a todo esse cenário que você está assistindo de anti-PT, de você ter essa consistência, esse valor cristão, esse valor mais conservador, com um viés mais robusto, você vai tentar novamente aí ao lado de quem sabe quem vai ser o governador, a gente ainda não sabe, né? Mas qual que serão os seus planos e também para o governo do estado aí, qual que é o seu chute? Você que faz parte também do grupo, o que você acha do governo do estado para as eleições próximas? Vai haver alguma mudança? A gente vai vir com a Semineto? Como é que vai ser? Primeiro, assim, o sonho continua, né? Eu tenho desejo, já deixei isso claro, fui candidato 2 vezes a deputado e é porque existe um sonho, existe um desejo de ser deputado estadual. Óbvio que o sonho por si só, ele não funciona, né? O sonho ele tem que ter um grupo político, o sonho ele tem que ter uma estrutura, o sonho ele tem que ganhar robustez. O sonho é a semente. Mas a semente no solo, se ela não for regada, se ela não tiver adubo, se ela não tiver ali os sais minerais necessários para que ela floresça, não vai a lugar nenhum. Então, eu tenho a semente. Eu preciso agora construir esse outro ambiente, né, que são a estrutura, né, as condições necessárias para disputar uma eleição, que não é fácil, né, são 417 municípios, como disse, já participei 2 vezes, e se houver condições, sim, serei candidato, se Deus permitir, a deputado estadual ou federal, quem sabe. Pelo DC mesmo, vereador? Hoje, Timóteo, eu não amadureço a ideia. Para mim, o partido político, sem desconsiderar a importância dos partidos, mas o partido político tem de dar condições de ganhar a eleição. Eu tenho que ser pragmático. Claro, concordo totalmente. Não adianta eu pensar, não, eu vou para o PL porque é um partido de direita. Mas se no PL eu não tenho condições de ganhar... O DC hoje está na base do governador. Não. Na base de Bruno. Então, o DC hoje... se for montado e eu enxergar nele a condição pragmaticamente, objetivamente, de ser candidato, é nele que eu vou. Se não,
a gente vai procurar uma agremiação onde a gente tenha condição de disputar a eleição. Porque eleição, a política é uma ciência humana, mas eleição é uma ciência exata. Perfeito, excelente. 2 mais 2 são 4, o voto é o voto. É o que vai definir ali no final das contas, é quantos votos você teve, o coeficiente eleitoral, quantos votos o partido teve. É essa conta que vai, no final das contas, trazer o resultado. Então não adianta a paixão simplesmente, porque eu gosto do PL, porque eu gosto desse partido tal, eu gosto desse daqui que é mais da direita, eu gosto desse aqui que vai coadunar melhor com as minhas ideias, até porque lá dentro o seu voto é seu voto. Né? Não há, dentro da Câmara Municipal, dentro da Assembleia Legislativa, essa influência de encaminhamento partidário é menor. Lá em Brasília, ela sofre uma maior influência partidária, né? Porque os líderes encaminham e o partido tem que ir. Mas, dentro das casas legislativas estaduais e municipais, essa influência ela acaba sendo um pouco menor, né? O que faz com que a gente possa pensar, refletir e decidir na hora certa se vai ser candidato e por qual partido vai. Me sinto muito à vontade no DC. Não tenho nenhuma dificuldade. O presidente é um querido amigo, Igor Domingues, né? Está na base de Bruno. Tem por enquanto, toda a musculatura para que eu seja candidato. Mas é na hora certa, na hora de ver a nominata, que a gente vai ter que tomar a decisão. Dá para sair por aqui ou não dá? Porque se não der também, Timóteo, eu não tenho dificuldade nenhuma de cumprir meu mandato. Porque, como eu disse, para mim é chamado. Não é uma carreira. A sua votação, desculpa te interromper, a sua votação é uma que puxa. No caso, é 15 mil votos, não é uma eleição de 7 mil, né, que foi eleito raspando. É uma votação que puxa para estadual, para deputado. É uma eleição que não dá para ficar se resumir a município somente. Se Deus quiser, vai ser esse o caminho, né? A gente só precisa enxergar na hora, quando estiver mais próximo, se temos as condições para ir, né? Jesus ensinou. E a Bíblia é fantástica, porque independente de religião, ela nos ensina coisas interessantes. Se você vai construir uma casa, você precisa parar para calcular se você vai conseguir concluir. Para você não começar e no meio do caminho parar e as pessoas dizerem, está vendo, aquele fulaninho ali tentou construir e não conseguiu. Se você vai para uma guerra, calcule com quantos soldados você precisa ir, para que você não seja surpreendido pelo exército inimigo e perca. Ou seja, planejamento. Então eu preciso sentar na hora certa e calcular. Eu consigo construir essa casa? Eu consigo pelo menos disputar? Claro que eleição é disputa. Ninguém entra numa eleição ganho e ninguém entra numa eleição perdido. Mas o mínimo de planejamento a gente precisa fazer para não ser surpreendido no momento da batalha, né? Na hora do confronto, que é o momento da campanha, que aí já não tem mais o que fazer. O vereador, você não falou sobre a majoritária, que é importante também. O que você acha que vai para candidato ao governo? Até mesmo porque a sua escolha também de sair vai depender da majoritária, da escolha do majoritária. Eu acho que a gente tem aqui uma campanha que precisa fazer frente ao governo que aí está. E eu não vejo hoje outro nome na oposição ao governo que aí está, senão o nome de ACM Neto. Ele ainda não se colocou claramente, já colocou à vontade e à disposição, mas ainda não disse isso com clareza. Eu sou bateu no peito para dizer eu sou o candidato, né? Acho que se ele não for, ele vai frustrar a oposição, né? Nós não vemos hoje outro nome com essa capilaridade dentro do interior. Muita coisa precisa ser feita. Eu ouvi uma entrevista dele semana passada, ele reconhecendo, né, alguns passos que foram dados e que hoje ele faria diferente. Eu acho que isso é um bom começo, porque, de fato, nós tínhamos uma campanha com 70%, 78%, e no frigir dos ovos, na hora mesmo da coisa acontecer, o que a gente viu foi que o PT levou a eleição. Claro que por uma influência nacional existem várias variáveis, mas uma das variáveis foram alguns passos que foram dados que precisam ser repensados e feitos de forma diferente, porque você não pode obter resultados diferentes se você repetir as mesmas coisas, né? Isso é uma frase clichê, mas é muito óbvia. Então, se queremos ganhar, precisamos fazer coisas diferentes, precisamos tratar de forma diferente daquilo que foi feito em 2022. Então, eu acredito que Neto deve ser o candidato, né? E esse candidato deve aglutinar as forças, né, que fazem oposição ao governo do Estado. A gente não pode sair pulverizado, porque já vimos que se pulverizarmos, nós tiramos voto um do outro, né? A menos que você tivesse uma pulverização de centro-esquerda, porque aí você tiraria voto
de Jerônimo. Mas uma pulverização de centro-direita ou de direita, a gente vai dividir os próprios votos. E numa estratégia política, isso pode nos levar novamente à derrota em 2028 ou em 2026. Então, o que eu penso é que deve ser a Semineto. Imagino que sim, imagino que ele deve estar construindo essa candidatura. Acredito que, revendo esses passos, a gente consegue ter êxito, até porque o governo do Estado tem demonstrado algumas falhas, né, na segurança pública, na gestão da saúde, em coisas que são do dia a dia. Né? Porque enquanto o governo falhava em coisas mais distantes, onde o cidadão na ponta não percebia, perfeito, era mais fácil ele se manter. Mas os problemas que esse governo enfrenta são problemas que o cidadão na ponta sente, sobretudo aqueles que estão nas comunidades mais carentes, que enfrentam a violência diariamente. Minha secretária foi trabalhar semana passada, 7 horas da manhã ela estava no ponto de ônibus, 6h50, e foi assaltada, levaram o celular dela. Né? Lutou para comprar o celular dela, um iPhone, com muito sacrifício, dividindo em não sei quantas parcelas. O cidadão vai lá na rua que ela mora, no bairro que ela mora, e toma o celular. E isso as pessoas têm enfrentado diariamente. E são as pessoas que estão lá na ponta. E muitas dessas pessoas votou no governo que aí está. Então, eles estão sentindo de perto a problemática da segurança pública, que para mim não é só uma questão das forças policiais, porque essas atuam e atuam com seriedade. Existem políticas que precisam ser implementadas, que se associem à política de repressão, para que a gente possa ter, de fato, uma solução para esse problema gravíssimo que enfrentamos aqui no nosso estado. 10h29, estamos entrevistando o vereador Ricardo Almeida, reeleito para o 3º mandato com mais de 15 mil votos. Vereador, você foi eleito o primeiro mandato em 2016? Você entrou como 2016. Suplente, não foi? 2016. Você entrou na suplência, depois foi eleito, reeleito. Naquela época tinham mais vereadores evangélicos, né? Quem são os representantes atuais da igreja evangélica aqui na Câmara Municipal? Só você, tem mais algum? Não. Nós temos Luiz Carlos, Júlio, Ireuda. A Ireuda Universal, Luiz Carlos foi embora. Luiz Carlos, desculpa, estou confundindo com o Isnar, desculpa. Não, Luiz Carlos esteve aqui na Brasa. Isso. Luiz Carlos, Júlio, Ireuda e entrou Quênio. Os 4 são da Igreja Universal. Os 4 da Universal, mas igreja... Fora Universal. Igreja Batista. Isso, vamos lá, você. Vamos lá. Batista, sim. Aí você tem Andersoninho, você tem Débora da Assembleia. Débora do Zé Bueno. Ela é Assembleia de Deus? É Assembleia de Deus. Não sabia, não. É da pauta... Mas a defesa das pautas cristãs... Pro enfrentamento... Enfrentamento, acho que é só você. A gente tem pouca densidade quando o tema é enfrentamento. Porque as pessoas querem proferir fé, mas sentar ali, pegar o microfone e ir de frente ao PSOL, né, que agora vem com 2 vereadores, ir de frente ao próprio PT muitas vezes, né, ao PCdoB, com os projetos progressistas, né, com dia de alusão ao aborto, com dia de alusão à legalização de droga. Por que a gente não tem uma política que permita no Brasil que o município legisle sobre essas pautas? Mas eles podem jogar luz sobre essas discussões e a gente precisa estar ali para ofuscar essa luz de alguma forma, para que esse pensamento esquerdista, esse pensamento progressista não prospere dentro da nossa cidade. É guerra cultural, né? Então, assim, ou a gente vai para o enfrentamento ou eles vão dominar, né? O que Luther King dizia, o problema não é o grito dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Então, é preciso fazer o bom combate com respeito às pessoas, né? A decisão de cada um de escolher o seu viés político-ideológico e a sua profissão de fé. Porém, é preciso também a gente ter a mesma firmeza para defender o que a gente acredita. Porque muitas vezes a gente permite que o outro faça, mas a gente não tem coragem de fazer. E eu me nego a ser um covarde. Então, se é para ser um homem posicionado, se eu estou ali para ocupar um espaço, esse espaço precisa ser ocupado na sua essência. Eu preciso me posicionar com aquilo que eu acredito, porque foi para isso que ali fui colocado. Eu preciso ser a voz dessas pessoas. É isso que eu vejo lá na Câmara, só você e o Aleluia com esses
embates mais incisivos com a esquerda lá no plenário, com vereadores. Não tem nenhum. Por isso que eu estou perguntando, vereador evangélico cristão mesmo, acho que é só você, assim. Tem os da Igreja Universal, tá bom, evangélicos, mas que eu de verdade não vejo essa atuação. O Luiz Carlos, ele sempre se licencia do mandato, né? Assume como secretário. E só você, o Aleluia é católico, mas evangélico mesmo. Eu. O vereador Ricardo Almeida. Olha, o vereador, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou aí 2028. Tem um debate aqui em Salvador, debate não, muita fofoca na cidade, do novo nome para suceder o atual prefeito Bruno Reis em 2028. Tem gente falando no Léo Prates, tem gente que já falou de você também como candidato a prefeito em 2028. Isso é verdade? Timóteo, quem está na política não pode se omitir dos desafios, né? A vida é feita de desafios e a gente precisa ter coragem para assumi-los. Ninguém é candidato de si próprio. Eu não posso me auto-intitular candidato a prefeito. Candidato a prefeito, primeiro, é um achado, né? Você está no momento certo, o cavalo selado passar e você está pronto para montar. É o que diz o ditado que a gente aprende na faculdade, né? Sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Então, eu preciso estar preparado para, se a oportunidade aparecer, eu possa me lançar nela. E é isso que eu faço no meu dia a dia. O reconhecimento popular é um dos fatores, né? Então, já ouvi algumas pessoas comentando, no meu Instagram de vez em quando comentam, mas eu não me lancei candidato. Acho que temos nomes fortes no grupo. Quem são os nomes fortes no grupo? Hoje a gente tem Ana Paula Matos, que é a vice-prefeita, né? Nós temos Carlos Muniz, que é o presidente da Câmara. Nós temos Léo Prates, que já se colocou. Eu vou citar os que se colocaram, né? São nomes que estão aí. Agora, você pode ter alguém correndo por fora e que, de repente, possa apresentar melhores propostas do que esse. Pode. Acho que ainda é cedo, né? Ana Paula, como eu citei primeiro, porque é a sucessora natural, é vice-prefeita, né? É uma mulher competente, capaz. A gente não pode aqui deixar de reconhecer as qualidades que ela possui, né? Sabe aglutinar, porém, é muito cedo para essa discussão. Tem muita água para passar falou demais embaixo dessa ponte. Até porque, quando você tem 2, 3 candidatos brigando entre si, é o que eu disse, você pode ter um quarto ali por fora que vai passar os 3 que estão brigando ali. Então, é como na Fórmula 1, né? Ficam 2 ali disputando espaço, vem um que corre por fora e passa. Então, é preciso que o grupo saia unido. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter, né? É unidade no grupo, porque foi essa unidade que consolidou, né, o retorno de Bruno Reis com a maior votação da história da cidade de Salvador. Claro que, aliado a essa unidade, tem o trabalho que ele fez, a sua capacidade de articulação. O prefeito é um homem de grupo, o prefeito é um homem inteligente, um cara simples, um cara que não mudou a sua essência, uma pessoa que é acessível, né? Não só para nós parlamentares, não só para a imprensa, mas acessível ao povo. Bruno, quando chega nas comunidades, é uma dificuldade até chegar ao palanque onde vai ser feita a inauguração, para ele conseguir subir no palanque, porque todo mundo quer abraçar, todo mundo quer beijar, todo mundo quer levar para casa para tomar um café, e isso se consolidou na eleição. Então, alguém... como eu fui no mercado financeiro, Timóteo, a gente, quando era transferido para uma agência, o que a gente queria era ir para uma agência que estava dando prejuízo. Por quê? Porque qualquer coisa que você fizesse na gestão, você apareceria. Ninguém queria ir para aquela agência grande que está dando lucro, que está dando resultado. Por quê? O desafio era enorme. Substituir Bruno Reis vai ser um desafio enorme, se ele continuar nessa toada que está, e deve continuar. Para alguém ser capaz de substituí-lo, não é simplesmente eu quero ser prefeito, não é simplesmente eu acho que eu devo ser prefeito, não é simplesmente porque eu tenho 20 anos no grupo, porque eu tenho 25 anos no grupo, porque desde pequeno eu conheço a Semineto. Isso não funciona não, viu, irmão? O que vai funcionar é ter a capacidade de dar continuidade a tudo que tem sido feito desde a Semineto por Bruno Reis. É isso que vai ser pesado e que deve ter um peso enorme para a sucessão em 2028, que ainda é cedo para se discutir isso, mas que a gente precisa estar atento, que não é simplesmente eu vou, né? É ter condição de fazer com que essa agência, né, fazendo essa analogia, continue no caminho do trilho do sucesso como está. Vanessa.
A gente teve aí, sem dúvida nenhuma, um antipetismo declarado nessas eleições, como você bem falou. Não só aqui na questão de Salvador, mas em todo o restante do estado. Você acredita que isso vá, de fato, se concretizar nas urnas? Porque, assim, eu entendo o nome do ACM Neto, mas eu acho que ele faz poucas sinalizações contra o governo federal, que, de fato, tem uma relevância muito grande em relação à figura do PT. Ele não faz esse embate, ele faz um embate ideológico anti-Jerônimo, mas, de fato, antipetista eu não vi. Tanto que, na pandemia, a gente viu um abraço muito grande dele ali com o próprio Rui Costa, né, em algumas medidas muito autoritárias na cidade. Você não acha que isso possa prejudicar seu nome, trazer a direita, fazer com que a direita traga outro nome também, e aí a gente perder esse momento, porque a gente precisa tirar o PT. Eu penso assim, né? O PT tem que sair de qualquer jeito. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para você ficar, não sei, não vou, ou se escondendo. Quem é candidato precisa mostrar a cara, precisa ter coragem para assumir o seu lado político. Claro que o ambiente hoje é diferente. Primeiro, as eleições americanas também, a gente falou do Brasil. Mas se a gente for olhar, o mundo é conservador. É isso. Né? O próprio presidente da República, que é progressista, esquerdista, ele disse que o mundo é conservador. E ele nem é tanto, né? Que se você olhar a vida dele pessoal, ele tá... Sim, aí são as variáveis, né? Mas o fato é, a gente viu na eleição americana, e aí é uma observação que eu fiz, vocês devem ter feito também, o aparelhamento de parte da imprensa. Total, integral. Eu não vi nenhuma pesquisa, nenhum noticiário da vitória de Trump com 312 delegados, como foi. A Kamala vai vencer com a margem apertada, a eleição está difícil, mas a Kamala vence. Era sempre assim. Mas nunca, nenhum instituto de pesquisa, eu não vi pelo menos, se tem aí, vocês me mostram. Não tinha, mas não tinha. Nem mesmo. a imprensa divulgando nada que desse o resultado que aconteceu. Isso como uma forma de ofuscar, porque a gente sabe o poder que tem uma pesquisa na formação de opinião e o poder que tem a imprensa também na formação de opinião. Só que, apesar de essas duas forças de formação de opinião, de indução ao voto, terem operado para a esquerda, apesar de Trump ganhou. Porque o povo cansou, volto a dizer, as políticas identitárias perderam seu espaço. As pessoas querem ter a sua dignidade, a sua capacidade de ter seu emprego, sua renda, de estudar, de sair de casa com segurança, de sair de casa e saber que volta. É isso que o povo quer. Então, o povo cansou dessa conversinha fiada. Então, eu acredito que em 2026 nós vamos ter um cenário onde isso precisa estar muito claro, né? Primeiro, no âmbito nacional, né? A gente precisa já começar a afunilar quem é o nome, né? Vários nomes estão aí, porque... Volto a dizer, nós tivemos em 2022 uma influência muito grande da política nacional, né, da chapa nacional, na eleição da Bahia. Sim. E não é diferente, né? Na maioria dos estados, isso acontece de forma muito... Nos estados mais pobres, ainda mais, como foi o caso do Nordeste, a gente vê que o peso que teve na eleição do presidente Lula, aqui no Nordeste, exatamente por essas políticas sociais que escravizam as pessoas. Então, a gente precisa saber, primeiro, quem é o nome que vai ser o representante da linha da direita nas eleições de 2026. Segundo, o candidato na Bahia precisa se posicionar de que lado ele está. Qual é o lado que eu vou caminhar? Porque porque Lula puxa, porque Lula faz, porque Lula acontece. O governo federal está completamente fragilizado. Né? Você não tem nenhuma indicação de que o país consegue cortar gasto, de que todo dia tem uma proposta diferente. E o Haddad vem e fala uma coisa, no outro dia ele já se contradiz, os mercados oscilam, e aí você vê o dólar lá em cima, você vê o preço do combustível, você vê as bolsas caindo. Então, você vê como há um temor sobre o Brasil por parte dos investidores. Ninguém quer colocar seu dinheiro num ambiente instável.
E o Brasil não apresenta estabilidade política nem estabilidade econômica para atrair investimento. Então, a gente tem tido muita dificuldade nesse sentido. Então, é preciso que se identifique logo um nome viável para que possamos ir para esse enfrentamento nacional no ano de 2026. É o Tarcísio, é o Zema, vai surgir um novo nome, é o Bolsonaro, vai estar candidato à reeleição. Quem sabe o que é que vai acontecer? Agora, eu acho que tem que ser alguém que aglutine. Não pode ser alguém que afaste. E a gente tem alguns nomes na direita que, apesar de serem muito conhecidos, apesar de terem aí anos na política, mas que não conseguem aglutinar, conseguem mais separar, afastar do que atrair. E isso também é uma coisa que a gente precisa ter, porque a direita precisa estar unida e precisa atrair nomes, né, políticos, especialmente no Nordeste, porque foi onde se consolidou a vitória do PT em 2022. Então, é preciso começar a percorrer esses estados do Nordeste para tentar, né, convencê-los do que está acontecendo. Eu digo tentar porque não é simples, não é uma coisa fácil você mudar um paradigma que já foi estabelecido, sobretudo nessa região mais pobre do país, que é a região Nordeste. Tão rica, né, mas, ao mesmo tempo, tão escravizada exatamente por políticas que não transformam a vida das pessoas, mas deixam as pessoas dependentes. 10h43. Estamos aqui com o vereador Ricardo Almeida. Eu gostaria de agradecer a participação, excelente entrevista. E parabéns, viu, Ricardo, pelo seu trabalho na Câmara como vereador, caminhando agora para o 3º mandato, uma votação muito expressiva. A sua de 2020 foi também boa, né? Teve 10.026. Que também já foi um sucesso arretado, 10 mil. Muita gente falando que você não teria essa votação em 2020. Você surpreendeu a tudo e todos agora em 2020 e também em 2024 com mais de 15 mil votos. Impressionante, eu queria te parabenizar. Isso é fruto de muito trabalho, até perguntei, hoje não vai dar mais tempo, ia falar sobre isso, porque você começou numa plataforma da igreja, de uma igreja muito forte aqui de Salvador, mas hoje não depende exclusivamente de igreja, não é um vereador, é o vereador da igreja, é um vereador de Salvador. Isso que é o mais legal de você, então parabéns, que muitas pessoas reconhecem seu trabalho como parlamentar, também um cristão, sério, conservador, de direita, mas o trabalho como parlamentar em prol da cidade. Queria te agradecer por mais essa entrevista aqui na Rádio Brado. Deus abençoe. Obrigado, Timóteo. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Dizer que estou à disposição. Estar aqui na Brado é uma honra, né? E desejo a vocês que vocês continuem sendo esse porta-voz de nós que acreditamos, né, no pensamento conservador, que temos, né, mais do que uma ideologia política, nós temos valores e princípios que são inegociáveis e que vejo que a Brado nos representa muito bem. Então, parabéns pelo trabalho e eu me coloco sempre à disposição. Eu que agradeço, vereador Ricardo Almeida. Esse foi o Brado Entrevista. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.